Sejam todos bem-vindos a mais uma jornada em busca do conhecimento. No programa de hoje, iremos falar sobre diversos assuntos do imaginário social. Imaginário é a capacidade da mente humana de representar as coisas. Começaremos falando sobre o conto de fadas. Durante minhas pesquisas em livros de psicologia e sites relacionados aos contos de fadas, descobri que contos de fadas adaptados ao cinema, mais especificamente de grandes produtoras como, por exemplo, Disney, influenciam e muito na vida de crianças, mais especificamente do sexo feminino. Os filmes de grandes empresas que monopolizam o mercado manipulam os pensamentos das crianças, fazendo com que elas queiram cada vez mais se arrumar mais, se maquiar e etc. Outra coisa que acontece com as crianças é que elas cada vez mais jovens começam a ir em busca do seu príncipe encantado. Além disso, podemos notar que não possuem gays nem negros em contos de fadas, fazendo com que crianças já estranhem essas diferentes etnias e opção sexual. Mas agora, com o passar dos anos, os filmes vêm trazendo contos adaptados, como por exemplo A Princesa e o Sapo, que trouxe uma protagonista negra, e Frozen, que a princesa se apaixonar pelo príncipe, que nunca viu na vida, questiona o porquê desse amor. E no próximo bloco, saiba mais sobre as sereias. Sereias, mito ou realidade? Hoje viajaremos até as profundezas do Mediterrâneo em busca de informações sobre este ser. Reais ou não, como sobreviveriam? Qual a sua estrutura? Seria possível a existência deste animal, metade peixe, metade homem? Surgidas no Mediterrâneo em algum lugar do Mar Tirreno, cercadas de rochas e recifes, ou nos rochedos entre a ilha de Capri e a costa da Itália, seres magníficos que seduzem todos com seu encanto. Segundo a mitologia grega, o mito se originou provavelmente com relatos de animais com características humanas. Não há como comprovar a existência ou não existência destes seres. Há inúmeras histórias contando sua origem. Uma delas foi uma batalha entre Aquelo e Hércules, onde elas surgem da gota de sangue de Aquelo. Em uma segunda versão, elas aparecem como filhas de Aquelo, deus do rio, e da musa Melpôneme, uma das 9 musas. Já em uma terceira versão, Deméter transformou-as em aves por não ter impedido que Hades, deus dos mortos, sequestrasse sua filha. Mas estudos dizem que biologicamente não seria possível a existência de um ser metade peixe, metade homem, pois os sistemas do corpo são muito diferentes dos do peixe. Pegamos aqui o exemplo da baleia. Ela tem um sistema reprodutor quase como os dos seres humanos. Na reprodução das baleias, a fêmea dá à luz apenas a um filhote no período de gestação que varia de 9 a 16 meses. Já na reprodução humana, normalmente a mulher tem apenas um bebê por gestação, em um período de 9 meses. Mas tanto as baleias como os humanos geram os bebês no útero. Já os peixes, a fêmea deposita os óvulos em lugares de águas calmas, ou até mesmo constroem ninhos, liberando os ovos em grandes números, mas a taxa de mortalidade é muito alta. A nova hipótese para a origem dos cetáceos, animais que poderiam ter se desenvolvido de animais terrestres, é que os ancestrais das baleias eram animais dos grupos dos artiodácticos, animais mamíferos, onívoros ou herbívoros que caçavam em terra. Em situações de perigo, esses animais iam para a água, e com o passar do tempo, isso teve evoluções. Acreditamos que, se houvesse sereias, elas não seriam metade peixe, porque os sistemas são incompatíveis com os dos seres humanos, e sim metade baleia, porque os sistemas são parecidos e daria para estes seres se adaptarem. No próximo bloco, aprenda mais sobre os lobisomens. Bom, lobisomem é um ser da mitologia grega e, de acordo com o decorrer das minhas pesquisas pelo mundo, eu acredito que existem muitas formas de transformar um lobisomem, tanto homem como mulher. Uma das maneiras seria ser atacado, mordido ou arranhado por um lobisomem. Se seguirmos a crença popular, tem outra forma de transformar, é quando uma sequência de 6 filhas mulheres, se o 7º for homem, ele consequentemente será lobisomem, ou vice-versa. A primeira transformação ocorre a partir de 14 anos, na primeira lua cheia após seu aniversário. Quando o lobisomem se transforma pela primeira vez, na sua primeira lua cheia, ele tem que percorrer 7 regiões diferentes, 7 cemitérios diferentes, 7 vilas e 7 encruzilhadas diferentes, tudo na mesma noite. O lobisomem só volta à forma humana ao amanhecer. Ele volta à forma humana sem lembrar de nada. Para matar o lobisomem é necessário ter objetos de prata, como balas de prata e estacas de prata. Não existem relatos onde possa se encontrar lobisomens, e sim que eles vivem pelo mundo. Isso de acordo com a crença popular, mas não existem relatos científicos que isso possa acontecer. Existe uma doença chamada licantropia clínica, que é confusão mental que a pessoa acredita ter se transformado em qualquer tipo de animal.
A ciência acredita que essa doença seria o mistério do lobisomem. Com essa doença, as crianças começaram a reforçar o mistério de lobisomem. Então as pessoas começaram a criar lendas sobre lobisomem através da doença. A licantropia hoje em dia é considerada uma doença igual à esquizofrenia, bipolaridade ou depressão clínica, que pode ser curada através de remédio. No último bloco, saiba sobre os seres mitológicos. E agora neste bloco vou falar sobre seres mitológicos. Dentro deste assunto vou falar como se caracterizam estes seres e como é a representação das sereias. Na origem das sereias, diz que elas seriam mulheres que ofenderam a deusa Afrodite e como castigo foram levadas para viver numa ilha isolada. A mitologia grega representa estes seres como homem metade peixe ou metade pássaro. Ainda há informações que elas seriam pássaros porque foram transformadas em aves pela deusa Deméter. Os seres mitológicos se caracterizam por mitos, culturas e geralmente seres envolvendo o mundo sobrenatural. Essas figuras e seres são os principais protagonistas dentro das religiões e culturas, pois representam deuses ou heróis. Agora eu vou falar sobre a origem das sereias e as informações coletadas na pesquisa. O que mais chamava atenção nas sereias era o modo de sedução e o lado encantado, porque mesmo assim ele poderia ser mortal para humanos, mais especificamente para marinheiros que se aproximavam delas para ouvir o seu belíssimo canto, mais popular como o canto da sereia. As sereias participam da lenda de Odisseu e dos Argonautas. Em ambos os casos, eles tentavam encontrar maneiras de não se perder nesse maravilhoso ordenou que fosse amarrado e que a tripulação tampasse os ouvidos com cera para que evitassem qualquer tipo de encantamento por esses seres. E agora nessa parte da pesquisa mostraremos a visão geral sobre os seres. Na cultura contemporânea são representados como seres com o poder da sedução. Em geral, a população que acredita na existência destes seres as vê como uma representação encantadora da natureza que protege seu habitat sem causar mal aos homens que se aproximam para ouvir sua bela voz. E não As sereias representam o sexo e a sensualidade. São capazes de atrair qualquer um que se aproximar para ouvir seu belo canto, mais conhecido como canto da sereia.